menos, mas tá muito mal também. E o Fluminense, será que terá a proeza, meu caro Paulo do Vale? Acho que não. Acho que não terá essa proeza? Esse campeonato brasileiro, ele começa de uma forma meio maluca e meio desconfigurada por várias questões. Peculiar, né? A questão da paralisação, a questão dos times do Rio Grande do Sul ficarem de fora de algumas rodadas, depois da paralisação do campeonato. Alguns jogos também já estavam atrasados por conta de calendário de regional e tudo mais. Eu sinto que existe uma boa margem de recuperação para times como o Fluminense. Eu acho que a temporada do Fluminense sim será uma decepção para quem esperava uma repetição talvez da temporada passada. Eu não esperava, desde o primeiro momento, não esperava, mesmo com a chegada de alguns jogadores. Mas eu sinto que o Fluminense tentou, ao invés... Também não esperava um bi da Libertadores por parte do Fluminense, mas esse desastre que tá sendo esse começo, cara, chama muita atenção pela forma negativa. O bi da Libertadores eu também não esperava, mas assim, você espera talvez um título, que eu acho que não vem. Eu sinto que o Fluminense tentou repetir a fórmula com relação aos reforços, né? Jogadores experientes, que precisavam talvez ali de uma recuperação, que ninguém acreditava mais tanto, como por exemplo o Douglas Costa, o próprio Renato Augusto, que poxa, é um grande jogador, mas que sofre muito com a questão física, que a gente sabia que teria dificuldade. Você junta isso a um elenco que, obviamente, calou a boca, né? Porque, poxa, como que um elenco envelhecido ganha uma Libertadores, uma competição tão física que exige tanto, né? Mas acho que você repetir a fórmula nesse caso, eu sinto que o Fluminense deveria ter ido meio que numa contramão ali. Ok, deu certo agora em 2023, mas vamos pensar em rejuvenescer essa equipe, em renovar esse time, até pensando numa reformulação, que é natural também. Os times campeões, eles passam por reformulações, né? É bizarro que é um time que nunca tem dinheiro, o Fluminense, né? Vende todo mundo e nunca tem dinheiro. Sim. Já tá na pindaíba de novo. Exatamente. Ganhou a Libertadores e tá sem grana também. Exatamente. E eu sinto que talvez o estilo do Diniz, a filosofia do Diniz, ela precisa sempre de um novo gás. Ela é um estilo de jogo recorrente, é uma característica única do Fernando Diniz, de que ele não abre mão, tudo bem. Eu acho interessante o treinador que tenha convicções e que brigue por essas convicções, mas eu sinto que a forma como ele exige do atleta, todo o ambiente em torno desse futebol que o Diniz tenta implementar, ele precisa sempre ser renovado com um gás novo. Como fazer isso? Você renovando os jogadores. Eu acho que alguma hora ele bate no teto ali com relação à cobrança, com relação aos caras já ficarem meio assim com ele, até ele com relação aos jogadores. É uma relação mais intensa e a intensidade ela acaba talvez esticando um pouco mais a corda rapidamente. Então talvez o trabalho do Diniz dentro do Fluminense, ele se renove, ele consiga se regenerar de uma forma que você vá dando novas peças, vá tirando algumas peças e vá dando novas peças ao Diniz dentro das características que ele imagina. Desse jeito, como ficou, talvez, eu acho que os jogadores já estão meio que ali no limite do que o trabalho do Diniz oferece, porque é uma questão. O trabalho do Diniz, até hoje, ele sempre chega em momentos diferentes, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, no teto. E aí quando chega no teto, vira uma coisa meio insustentável. E é isso talvez que o Fluminense não pode deixar de acontecer, até porque renovou recentemente com o Diniz. O Fluminense acredita na filosofia do Diniz. Se quiser mandar o Diniz embora hoje, tem que pagar 14 milhões de reais. Exatamente. Então assim, acreditou e acho que tá certo. Eu sinto que um clube ele pode ser o projeto de um treinador com relação ao futebol, desde as categorias de base até em cima. Mas você tem que ponderar todas as questões. Eu acho que uma dessas questões acaba sendo justamente você sempre, talvez, renovar o ambiente, colocar gente ali
que chegue do zero, chegue zerado pra iniciar. Pô, eu vou trabalhar com o Diniz, vamos ver como é que é. Vamos ver como esse cara vai me desenvolver. Chega uma hora que eu acho que o cara cansa. E acho que isso atrapalha um pouco os trabalhos do Fernando Diniz. E os reforços que chegaram, por enquanto, nenhum deles bate de frente com os titulares, né? Você não teve a chegada de novos atletas na questão de serem jovens também, com isso. Esse olhar de, pô, vou ter aí um tempo com o Diniz, ou melhorar, não sei o que, não. Apostou muito mais em jogadores que estavam em baixas em outros clubes, né? O Renato Augusto, ele estava em baixa no Corinthians, querendo ou não. Davi Terans, pô, ele teve um momento no Atlético Paranaense, depois virou reservaço e hoje, cara, é só mais um no time do Fluminense. Não é um baita jogador ali, não aparece. Ele lembra bastante, às vezes, o Léo Fernandes, que é um cara, pô, tem um certo talento, mas que não vai, não joga, não tem tantas oportunidades assim no time do Fluminense. Parece que o Diniz não curte esse estilo de jogador, né? Então, você não trouxe ali uma molecada pra mobilizar também os mais experientes. Você trouxe mais gente experiente que já vinha ali, aparentemente, num viés de baixa, né? Não sei também como o Diniz vai querer montar a zaga dele quando chegar o Thiago Silva. Se vai parar de colocar os volantes para jogarem de zagueiros e vai colocar realmente zagueiro para fazer a de zagueiro. Não que isso seja um problema, mas, pô, você já trouxe alguns caras para a zaga, você não usa os caras na função deles, porque você está usando os meio-campistas para jogarem de zagueiros. Então, é meio esquisito, né? Sim. Eu sinto também, tenho esse sentimento. Mas sinto também que o Fluminense sai dessa situação. Não sou a favor de uma saída do Diniz, de uma troca de filosofia, de uma ruptura, mas eu sinto que as coisas precisam ali, talvez o Diniz recuar um pouquinho algumas questões, tentar recuperar o ânimo desse grupo, abrir mão de algumas questões. Eu acho que, por exemplo, eu respeito muito a carreira do Felipe Melo, não tanto o personagem. Não vou nem falar o ser humano, vou falar do personagem. Não gosto do personagem Felipe Melo, porém respeito muito a carreira do Felipe Melo, de títulos e conquistas, não as atitudes dentro de campo e também fora de campo. Mas sabe, chega uma hora, você sabe, o Felipe Melo dentro do Palmeiras ele foi vitorioso. Bastante. Chegou uma hora que ficou insustentável. E muita gente já tá de saco cheio dele. Exatamente. Por isso que começaram a ver, falar, só vai na boa. Exato. Quando perde, não... E aí? Então começaram a ficar meio, caramba, toda hora aí quando precisa não vai. Isso. Aí começou a ficar meio insustentável, já em final de contrato, e isso. Não fizeram muito esforço pra ele ficar, não. Por exemplo, né, nesse jogo do contra o Atlético Goianiense, né, o empurrão que ele dá no assessor. Você acha que isso pega bem internamente no Fluminense? Não. E a questão, né, um monte de gente ali tava comemorando, inclusive o Marcelão, segurança do Atlético Goianiense, que virou ali uma figura muito conhecida no Dragão. Com o Marcelão ele não foi mexer, né? Sim, exatamente. O rapaz que tava de costas, o assessor, tem cara ali de ser o mais magrinho, evidentemente não é um atleta. Então, o cara não quis ali procurar confusão com ninguém que pudesse reagir, né? De igual para igual. Ele foi em cima de alguém que, tá trabalhando ali, que claramente não tem o ímpeto de um atleta para se tivesse algum tumulto. Então, claramente ele escolheu um alvo. E não tô falando, né? Não tô querendo menosprezar o rapaz da assessoria, mas claramente ele escolheu um alvo porque ele achou que era o mais frágil. Exatamente por não ser um atleta, por ser um cara que tava de costas, contra o Marcelão, né? Que tem 2 de altura e 2 de largura. Ele não foi conversar, né? Com os jogadores do Atlético Goianiense, ele não foi empurrar. Ele foi empurrar um cara que tava de costas, que claramente não é um atleta. Então, pro cara pegar ele na corrida ia ser difícil porque ele é um atleta. Pra pegar ele no tapa também vai ser difícil porque o Felipe Melo é um atleta. Então é isso, né? Ele escolheu o mais fácil. E normalmente ele tem essas escolhas, né? O que é mais frágil, o que é mais fácil, ele normalmente gosta de se crescer. Exatamente. E isso internamente não pega bem. Eu tenho certeza que os caras ali do Fluminense, tanto jogador quanto funcionário, pensam, sério, esse cara então, quer dizer, se fosse ao contrário, se eu fosse o assessor, eu ia ser a vítima do Felipe Melo. Então, assim, é uma situação que chega muito no limite. E domingo tem Fla-Flu, né, Solé?
Domingo tem Exatamente. Fluminense e Flamengo. Muito se fala de um risco de demissão do Diniz em caso de derrota, o que eu acho que não vai acontecer. O Fluminense perder pode até acontecer, inclusive o Flamengo é bem favorito neste momento. Mas eu acho que ainda assim, acho que há pouco tempo, há 2 meses, o Fluminense tem umas oitavas de final de Libertadores pela frente, é o atual campeão. Entendo a pressão, mas acho que não faz o menor sentido, a não ser que tome uma goleada ali. Isso aqui deu uma de Álvaro Pacheco e tome 6 do Flamengo. E aí já fica insustentável. Mas Precisa melhorar muita coisa. claro, Tem muita claro. coisa dando errado lá. Não, eu acho que passa muito por essa questão do Diniz. Sim. Ele é um cara que ele fala tanto dessa questão do psicológico, do melhor do jogador, mas às vezes ele dá exemplos ruins de Sim. descontrole, sabe assim, treinadores que são muito menos esse tipo de personagem conseguem às vezes ali bancar um personagem mais centrado. O Diniz às vezes E não ele sei também se, depois do título, ficou muito parceiro, camarada dos caras, aí não tá conseguindo cobrar também direito. E dependendo da forma que você cobra, o cara olha e fala, rapaz, no ano passado, quando não tinha ganhado, não era assim, agora tá querendo cobrar desse jeito, por quê? Sim. Eu não sei também se mudou alguma coisa na relação. Tá esquisito. Que tá esquisito, tá esquisito.